Pipoqueiro não é só o nome que dão pro cara que vende aquela maravilhosa pipoca no cinema. No futebol, pipoqueiro é uma expressão utilizada para representar aquele jogador que vem brilhando durante a temporada. Só que quando chega na hora dos jogos mais decisivos, que são semifinais ou até finais, todo esse talento mostrado pelo jogador simplesmente acaba sumindo, não aparece e ele acaba rendendo bem menos do que era esperado. Só que apesar de ser um termo mais utilizado no futebol, ele também pode se encaixar no MMA, já que existe uma boa lista de lutadores que assombram a categoria durante anos, com performances excelentes, só que quando chega naquele momento mais decisivo, perto de uma disputa pelo título, uma luta muito importante, esse lutador acaba pipocando. E é sobre esses atletas que vamos falar na lista de hoje. Só que antes de começar o vídeo, eu peço para vocês me seguirem no Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA. Então, sem mais enrolação, começa agora o top 5 de pipoqueiros no UFC. Número 5, Ronaldo Jacaré Souza. Sim, eu sei que muita gente aqui vai discordar, dizendo que o Jacaré foi injustiçado pelo UFC, mas se voltarmos um pouco, veremos que não foi nada tão absurdo assim, principalmente se levarmos em conta os resultados das lutas. Após se tornar campeão peso médio do Strikeforce, Jacaré entrou no UFC como uma das maiores promessas brasileiras da época. Jacaré rapidamente mostrou a todos que a promessa era realidade e venceu 5 oponentes em sequência, sendo 4 pela via rápida. O brasileiro foi então escalado para enfrentar Yoel Romero e ficou definida como uma eliminatória pela disputa do título. Infelizmente, Jacaré acabou sendo derrotado em uma luta bastante acirrada e polêmica devido às trapaças do cubano. Só que de qualquer forma, no papel, Jacaré perdeu a luta, então ele teve que dar alguns passos para trás. Jacaré então reencontrou o caminho das vitórias ao derrotar Vitor Belfort e Tim Bolt no primeiro round. E logo quando estava próximo do cinturão novamente, ele acabou tropeçando contra o australiano Robert Whittaker, que inclusive depois dessa luta se tornou campeão. Jacaré então voltou e venceu Derek Brunson, mas na sequência foi derrotado por Kelvin Gastelum. Em seguida, ele conseguiu nocautear Chris Weidman e foi escalado para enfrentar Yoel Romero mais uma vez. Só que Romero teve que ser retirado da luta e Jack Hermansson foi escolhido como substituto. Apesar do novo adversário ser de uma posição inferior no ranking, Dana White prometeu a Jacaré que ele disputaria o cinturão caso vencesse o norueguês. E em uma das suas performances mais estranhas no UFC, Ronaldo Jacaré foi derrotado por Jack Hermansson e perdeu mais uma vez a chance pelo cinturão. Claro que houve ocasiões nesse meio tempo onde Jacaré poderia ter disputado o cinturão, principalmente em 2016, quando Dan Henderson recebeu a oportunidade ao invés do brasileiro. Mas também não há como negar que Jacaré teve muitas outras oportunidades de se tornar o principal desafiante, só que infelizmente não obteve sucesso. Número 4, Alexander Gustafsson. Apesar de ser um dos melhores lutadores da divisão dos meio pesados, infelizmente as maiores conquistas da carreira de Alexander Gustafsson se resumiram ao quase. Após 6 vitórias impressionantes em sequência, o sueco consolidou seu lugar no topo da divisão e conseguiu a disputa pelo cinturão contra o campeão Jon Jones. Apesar da baixa expectativa em torno de seu nome, Alexander Gustafsson se mostrou o maior pesadelo de Jon Jones até então. Ele inclusive foi o primeiro da história que conseguiu fazer o americano sangrar no octógono. Só que após uma batalha que entrou no Hall da Fama do UFC, Jones conseguiu a vitória na decisão dos juízes. Mas Gustafsson, de qualquer forma, acabou ficando mundialmente conhecido por quase ter feito o impossível. Além disso, ele se tornou um verdadeiro ícone em seu país natal, a Suécia. Sedento pela revanche, Gustafsson foi escalado para enfrentar Anthony Johnson em Estocolmo, capital da Suécia, dentro de um estádio de futebol lotado de suecos gritando por seu nome. Gustafsson só precisava ter sua mão levantada no fim do combate, que então poderia realizar sua sonhada revanche contra Jon Jones. Só que em uma performance aquém do esperado, Alexander Gustafsson foi surpreendido por Anthony Johnson, que calou 50 mil suecos presentes e nocauteou Alexander Gustafsson no primeiro round. Gustafsson havia perdido a chance pelo título, só que meses depois, pela falta de desafiantes na época, ele acabou sendo escalado para enfrentar o campeão Daniel Cormier. E em uma batalha sangrenta e acirrada,
Gustafsson quase conseguiu nocautear Cormier, mas DC conseguiu sobreviver e venceu o confronto na decisão dividida. Gustafsson se recuperou da derrota e teve 2 vitórias implacáveis contra Jan Blachowicz e Glover Teixeira, sendo que nessa última Gustafsson provavelmente teve a melhor performance de sua carreira, onde parecia mais rápido e perigoso do que nunca. No final de 2018, Gustafsson finalmente foi escalado para enfrentar Jon Jones mais uma vez, valendo novamente o cinturão dos meio pesados. Só que infelizmente, Gustafsson não parecia ser nem metade daquele monstro que quase venceu Jones na primeira luta. E logo no terceiro round, o sueco foi derrubado e nocauteado pelo campeão. Essa foi a terceira tentativa de Alexander Gustafsson de se tornar campeão do UFC. Só que infelizmente o sueco teve a coincidência de viver seu auge na mesma época de 2 dos maiores da história. Número 3. Joseph Benavidez. Existem poucas coisas negativas para falar de Joseph Benavidez, que pode ser facilmente considerado como um dos melhores pesos moscas da história do MMA e do UFC. Só que apesar de ser um lutador muito completo, muito competitivo e possuir uma carreira de muito sucesso, não há como deixar de notar um ponto bem peculiar nas suas derrotas no UFC. Acontece que das 5 derrotas que Benavidez sofreu no Ultimate, 4 foram em disputas de cinturão. A impressão que dava era que Benavidez tinha capacidade técnica e física para vencer qualquer oponente em sua divisão, exceto quando se tratava de lutas pelo título. Inclusive, isso lhe rendeu o apelido de Joseph Benavice. Sua primeira tentativa de ser campeão foi contra Demetrius Johnson, pelo cinturão inaugural da categoria dos moscas, mas Benavidez acabou sendo derrotado na decisão apertada dos juízes. Joe Jitsu conseguiu a sua revanche, mas acabou sendo novamente derrotado, dessa vez por nocaute no primeiro round. Sabemos o quanto é difícil para um lutador receber uma terceira luta contra o campeão tendo perdido as outras 2, então Benavidez teria que ralar muito para conseguir uma disputa novamente. Após vencer 9 de suas últimas 10 lutas, que incluíram vitórias sobre grandes nomes como Henry Cejudo, Jussier Formiga e Dustin Ortiz, Benavidez foi novamente escalado para disputar o cinturão vago da categoria dos moscas, e seu adversário dessa vez seria o brasileiro Deiveson Figueiredo. Infelizmente, Figueiredo não conseguiu bater o peso da divisão, então a luta passou a valer o cinturão apenas para o americano. Só que apesar de ser o grande favorito e ter vencido o primeiro round, Benavidez foi nocauteado pelo brasileiro no início do segundo. E como o cinturão só estava valendo para o Benavidez, significa que ninguém saiu como campeão naquela noite, então resolveram marcar uma revanche imediata. E de forma ainda mais brutal, Joseph Benavidez foi completamente dominado pelo brasileiro. O americano foi à lona 4 vezes e ainda foi finalizado, tudo isso dentro do primeiro round, perdendo assim sua 4ª disputa pelo título. Infelizmente, como eu disse anteriormente, sabemos que é difícil um lutador receber uma terceira luta contra o campeão. E pela forma como essas 2 lutas transcorreram, podemos dizer que Benavidez não disputará esse cinturão novamente tão cedo. Número 2. Yoel Romero. De 2013 até 2017, os principais lutadores da divisão dos médios tinham apenas um pesadelo em comum. E esse pesadelo era enfrentar o cubano Yoel Romero. Durante anos, o Soldado de Deus aterrorizou a categoria com toda a sua força e brutalidade. Cada vez que Romero entrava no octógono, alguém acabava saindo dali desfigurado. Só que mal sabiam esses pobres lutadores que a fera cubana tinha uma fraqueza, e essa fraqueza era disputar um cinturão. Após vencer de forma brutal nomes como Derek Brunson, Brad Tavares, Tim Kennedy, Lyoto Machida, Ronaldo Jacaré e Chris Weidman, Yoel Romero foi finalmente escalado para disputar o cinturão contra o australiano Robert Whittaker. Romero adotou uma postura bastante agressiva e tentou de tudo para nocautear o australiano nos 2 primeiros rounds, só que colocar toda essa carcaça para trabalhar exige um preço, e Romero já estava cansado no início do terceiro round. Whittaker capitalizou no cansaço de Romero e venceu os 3 rounds restantes, totalizando a pontuação de 48-47 ao seu favor na decisão dos juízes. Whittaker então foi escalado para defender seu cinturão contra o ex-campeão Luke Rockhold, mas acabou saindo da luta por conta de uma lesão.
Yoel Romero entrou como seu substituto e enfrentaria Rock Hold pelo cinturão interino. E adivinhe só, na noite da luta, Romero conseguiu um nocaute brutal em cima de Rock Hold. Isso! Ah, seu cara! Mas infelizmente não ganhou o cinturão. Espera aí, o quê? Na verdade, Romero perdeu a chance pelo cinturão muito antes de sequer entrar no octógono. Acontece que na pesagem o cubano excediu o peso da categoria e dessa forma apenas Rock Hold poderia receber o cinturão em caso de vitória, já que ele havia batido o peso. Então, apesar de ter vencido o americano, o soldado de Deus acabou deixando a arena sem o cinturão dourado na cintura. Mas em compensação, a vitória contra Rock Hold garantiu uma revanche contra o campeão Robert Whittaker. Só que mais uma vez, Yoel Romero excedeu o peso da divisão, então mesmo se o cubano vencesse o combate, ele não sairia como campeão do mundo. Na revanche contra o Whittaker, Romero cadenciou melhor sua energia e só se excedia em determinados momentos, mas não conseguia manter esse ritmo por tanto tempo sem cansar. E apesar de chegar bem perto de nocautear o campeão, Yoel Romero foi novamente derrotado por Robert Whittaker. 2 anos depois, na ausência de Paulo Borrachinha para disputar o cinturão, Yoel Romero foi novamente escalado para disputar o título dos médios, dessa vez contra o campeão Israel Adesanya. Agora Romero conseguiu bater o peso e, diferente das 2 últimas lutas, essa sim valeria o cinturão por cubano. Só que havia uma única coisa que Romero estava mais preocupado do que conquistar o cinturão, e essa coisa era conservar energia. Para não correr o risco de cansar novamente, Romero resolveu esperar. E esperar. E esperar. E esperar. E esperar. Pois é, o cubano se preocupou tanto em não cansar que acabou entregando a luta para Adesanya, que venceu na decisão unânime dos juízes. Essa foi a 4ª tentativa falha de Romero de tentar conquistar o cinturão do UFC. Antes de ir para a 5ª tentativa, é melhor o cubano pedir ajuda para o Jaiminho, que sempre evitou a fadiga. É que quero evitar a fadiga. Número 1. Donald Cowboy Cerrone. Donald Cerrone certamente é um dos atletas mais queridos e bem-sucedidos dentro do UFC. Ele não só é o 2º atleta com mais lutas na história da organização, como também possui o recorde de mais vitórias pela via rápida e mais bônus pós-luta recebidos. Com um currículo desses e depois de tantos anos no UFC, é de se imaginar que esse cara provavelmente deve ter sido campeão em algum momento no passado. Mas acreditem, de todas as 35 lutas do Cowboy no UFC, apenas uma delas foi uma disputa pelo título, e infelizmente ele perdeu. E isso remete a uma das maiores fraquezas de Cerrone. Ele simplesmente não consegue lidar com a pressão psicológica das lutas mais importantes, e ele mesmo já admitiu isso. Atuando em lutas com menos exibição ou menor relevância, o cowboy parece uma força da natureza, muito rápido, combinações cinematográficas, ótima trocação, ótimo grappling, mas tudo isso sumia quando ele chegava na cara do gol. Cerrone ingressou no UFC com ótimas 4 vitórias seguidas, mas quando chegou perto para lutar pelo cinturão, ele acabou sendo derrotado por Nate Diaz. Cerrone se recuperou com mais 2 vitórias e se colocou novamente próximo do título, mas acabou caindo perante Anthony Pettis e Rafael dos Anjos. Agora, no auge de sua carreira, Cerrone viveu uma fase impecável de 8 vitórias seguidas, uma das maiores sequências de vitórias da categoria dos leves. Nessa sequência, ele bateu nomes como Evan Dunham, Edson Barbosa, Jim Miller, Ed Alvarez e Benson Henderson. Essa fase impressionante finalmente rendeu a disputa pelo cinturão para Cowboy, que foi nocauteado no primeiro round pelo então campeão Rafael dos Anjos, na revanche entre os dois. Para tentar novos ares, Cowboy subiu para a divisão dos meio-médios, dando início a mais uma sequência de belas performances. Rapidamente, Cerrone estava bem próximo de uma disputa pelo título, mas acabou sendo jogado para trás depois de perder 3 vezes seguidas para Jorge Masvidal, Robbie Lawler e Darren Till. De volta à divisão dos leves, Cerrone emplacou uma sequência de 3 vitórias que o alavancaram para a 5ª posição do ranking. Cerrone então recebeu uma grande oportunidade de enfrentar o bicho-papão Tony Ferguson,
que era o número 1 do ranking da divisão. E não havia dúvida, uma vitória sobre Ferguson, que não perdia quase 7 anos, com certeza levaria Cowboy ao cinturão diretamente. Só que eu acho que vocês já sabem o resultado dessa luta. E no início de 2020, Donald Cerrone recebeu a maior oportunidade de sua carreira, quando foi escalado para enfrentar o atleta mais popular da história do esporte, o ex-duplo campeão Conor McGregor. Uma vitória em cima de McGregor poderia ser a conquista mais importante de sua carreira. Ele não só ganharia rios de dinheiro, como também se colocaria em uma posição muito importante no UFC. A melhor parte de tudo é que Cowboy tinha jogo para vencer o irlandês, principalmente se ele decidisse levar a luta para o chão e trabalhar no grappling. Só que, de acordo com o próprio Cerrone, a pressão psicológica para a luta foi tão grande que ele quase desistiu de lutar quando ainda estava no vestiário. Ele acabou mudando de ideia e entrou dentro do octógono, onde foi nocauteado por McGregor em míseros 40 segundos. Por mais que possua um cartel repleto de vitórias e tenha feito muita história no esporte, ainda é curioso imaginar até onde Cowboy iria se não sofresse tanto para lidar com a pressão psicológica nas lutas mais importantes. Só que se analisarmos a triste realidade de Donald Cerrone, podemos dizer certamente que ele é praticamente a definição de um pipoqueiro no MMA. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Você tem uma visão diferente, você tem uma lista diferente na sua mente? Deixa aí nos comentários que a gente pode debater um pouquinho. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like e se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Muito obrigado, galera, e até a próxima.